Por todos os Estados Unidos há traços da corrida armamentista. Um mundo perdido de laboratórios, reatores e campos de testes, construído para produzir as armas mais destrutivas da história. Esse mundo foi criado para manter a segurança dos americanos, mas eles não podiam vê-lo. Era o produto das maiores mentes do país, o projeto mais complexo que o mundo já havia visto. E por 40 anos foi mantido em segredo. Havia milhares de pessoas trabalhando na construção deste local. Contudo, nenhuma delas podia saber realmente o que estava acontecendo. Quase 20 anos após o fim da Guerra Fria, nossos investigadores entram nesses locais e exploram a tecnologia que construiu a bomba. Eles entrarão na primeira usina nuclear do mundo. Saberão como toda uma cidade foi construída para que se tornasse realidade. Verão evidências da potência liberada por uma explosão nuclear. O propósito desse teste era responder uma pergunta muito básica. Qual o tamanho do buraco que se pode criar com uma arma nuclear? E terão acesso ao local onde a Terceira Guerra Mundial poderia ter começado. Daqui a 25 minutos, o alvo número 2 será apenas um buraco. Eles recriarão o mundo perdido das fábricas secretas da bomba atômica. Mundos Perdidos, as fábricas secretas da bomba atômica. 1942. Cientistas dos Estados Unidos e da Alemanha disputam para controlar o poder da energia nuclear. Trabalhando para os Estados Unidos, o físico Enrico Fermi criou uma reação em cadeia de plutônio em laboratório. E, de repente, a bomba atômica não era mais uma teoria. Depois veio o Projeto Manhattan. E no decorrer dos 40 anos seguintes, os Estados Unidos gastariam quase $1 trilhão em seu programa de armas nucleares. Agora, nossos investigadores vão desvendar os segredos das usinas nucleares dos Estados Unidos. O que aconteceu aqui foi revolucionário. Beverly Gage é professora em Yale e especialista em história americana do século XX. Ela quer saber o que os militares construíram e como conseguiram manter o programa em segredo. Uau! Eu preciso admitir que nada do que eu vi em livros nem em fotografias me preparou para estar aqui e ver esse buraco enorme. David Bradshaw é um engenheiro fascinado por energia atômica. Minha nossa! Ele quer entender como tudo aconteceu e entrar em um mundo que forçou os limites da tecnologia. Esta é uma bomba de hidrogênio de 9.000 megatons, capaz de ser lançada a 8.000 quilômetros de distância, com a precisão de apenas alguns quarteirões. Em outubro de 1942, o governo requisitou um terreno em Hanford, no estado de Washington. Era para a construção de uma usina dedicada à produção de plutônio. E 1.700 quilômetros quadrados seriam usados na operação mais secreta da Segunda Guerra. Ela se tornou um dos maiores segredos da Terra. Beverly se encontra com Michelle Gerber para saber mais. Estamos aqui olhando para essa paisagem impressionante. O que é isso diante de nós? Bom, tudo que você vê, todo o horizonte, tudo que você vê é a Hanford Engineer Works da Segunda Guerra Mundial. Então, por que este local, entre tantos outros, foi escolhido para esse propósito muito particular? Este local tinha as características que eram perfeitas para as necessidades do Projeto Manhattan da Segunda Guerra Mundial. Para começar, tem o Rio Columbia. Historicamente, houve uma grande migração para cá graças ao rio. A Hanford Engineer Works veio para cá, porque este rio é muito poderoso. Ele podia fornecer a água para resfriar os reatores e suprir a energia através da geração de vapor para todas as necessidades desse local imenso. Mas não era só o rio. Os arquitetos do projeto sabiam que estavam tentando algo inovador e muito perigoso. Os morros que cercam o local formam uma barreira protetora. Se algo desse errado, a população talvez pudesse ser protegida do pior. Antes de Hanford se tornar uma cidade secreta, era o lar de 1.500 fazendeiros. Eles tiveram de ser removidos. Seu mundo também estava perdido.
Esta escola secundária data de 1916 e está desocupada há mais de 60 de seus 90 anos. E a terra onde se encontra ainda tem acesso restrito. Atrás de mim está o Colégio Hanford, que é tudo que resta do vilarejo de Hanford. O prédio foi erguido em 1916 e você pode ver que é uma estrutura bem resistente. Ela atendia aos alunos da comunidade que a cercava. Quando o governo chegou aqui em 1942, todos nessas comunidades, todos os moradores, tinham 30 dias para deixar suas terras. Muitos foram ressarcidos, mas o valor não foi muito alto. A nova população de Hanford se mudou para cá. Os registros dizem que vieram de mais de 700 cidades de todo o país. Em poucos meses, eram mais de 51 mil. Eles faziam parte de um dos maiores projetos de construção de todos os tempos. Em 15 meses, usaram quase 50 milhões de metros de madeira. Despejaram 784 mil toneladas de concreto. Puseram 246 quilômetros de trilhos e criaram 525 quilômetros de estradas. Construíram 7 usinas nucleares. Durante a duração do projeto, os trabalhadores moraram em um acampamento temporário. Beverly e Michelle vieram procurar vestígios da cidade. Estas são as casernas, é isso? Isso mesmo. Havia 800 casernas aqui e elas se espalhavam por esta área por cerca de 5 quilômetros ao longo do rio. E em seu primeiro verão, o verão de 1943, alguns tiveram de morar em barracas do exército. O canteiro de obras de Hanford foi projetado para ser uma comunidade comum, mas em escala enorme. As refeições eram feitas em restaurantes comunais para milhares de pessoas. A padaria local fazia até 20 mil tortas por dia. Um auditório para 5 mil pessoas oferecia diversão. E eles tinham até suas próprias equipes de beisebol. De repente, havia 51 mil pessoas aqui e 47 mil eram homens adultos. Então é provável que houvesse mais apostas e mais consumo de álcool do que haveria em uma comunidade normal. Larry Denton lembra da vida no acampamento há mais de 60 anos. Havia pessoas nas ruas, sentadas sobre cobertores, jogando dados, apostando, bebendo cerveja. E é claro que isso levava a desentendimentos. De vez em quando eles fugiam ao controle. Algumas vezes tiveram até de chamar os bombeiros que usavam as mangueiras para acalmar as coisas. Após 18 meses, quando o trabalho estava terminado e edifícios técnicos completados, os trabalhadores se foram. O acampamento foi desmontado. Hoje, praticamente não há sinais do que estava aqui há 6 décadas. Este é um contorno de um edifício que já existiu aqui no canteiro de obras de Hanford. Praticamente não existe mais nada aqui hoje. Os únicos vestígios de que essa já foi uma comunidade movimentada de 51 mil pessoas são o que vemos aqui: o contorno de um prédio na terra ou um buraco de poste. Podemos fazer um modelo do acampamento em seu auge. Ele brotou em 3 meses e 18 meses depois foi desmontado. Mas tinha centenas de edifícios e o maior estacionamento de trailers da história. No museu local, David descobre como eram as condições de vida naquela época.